Olá, bem-vindos à unidade 4 de Homilética 1. Falar em público é mais do que simplesmente habilidade. É também uma arte. Comunicação é transmitir conhecimento. E em se tratando de teologia, é transmitir as verdades sagradas do Evangelho. E para que isso aconteça, é necessário que a comunicação seja clara, objetiva e envolvente. Por isso, a importância do estudo de técnicas de comunicação. Falar bem é mais do que simplesmente ter um bom discurso. É necessário, é importante que aquele que fala esteja apto a atender e responder aos anseios e às necessidades daquele que ouve. Portanto, falar e falar sem que esse objetivo seja alcançado é, na verdade, uma grande perda de tempo. Nesta unidade, nós temos por objetivo capacitar o nosso aluno para que ele desenvolva a habilidade da comunicação e da apresentação. Acompanhe comigo um conceito a respeito de comunicação. Comunicação provém do latim communis, que significa tornar comum. A comunicação pode ser definida como a transmissão de informações e compreensão mediante o uso de símbolos comuns, verbais e não verbais. E eu quero chamar sua atenção para esses símbolos descritos aqui no final desse conceito, verbais e não verbais. Mas nós vamos falar um pouco mais detalhadamente a respeito disso mais à frente na nossa aula. Vamos primeiro observar alguns elementos da comunicação. Fonte é o emissor, a pessoa que está tentando enviar uma mensagem falada, escrita por meio de sinais ou não verbal a uma pessoa ou pessoas por meio da codificação do pensamento. Como nós vimos nessa descrição, a fonte é o emissor, aquele que está emitindo a mensagem. O pregador é aquele que tem a responsabilidade de transmitir o ensino, a pregação, a mensagem bíblica, através de, como nós vimos, uma codificação. A codificação é a tradução dos símbolos escolhidos pela fonte para que a mensagem possa ser adequadamente transmitida pelo canal. A codificação é a linguagem. A codificação é exatamente a forma como o emissor, a fonte, vai trazer a sua mensagem. Veja, mensagem é o produto físico codificado pelo emissor e pode ser a fala, o texto escrito, um quadro, uma música, os movimentos de nossos braços e expressões faciais. Perceba que na descrição que nós vemos aqui, a mensagem é não apenas o ensino trazido na pregação, mas como ele também é feito, através da fala, através da escrita, da transmissão de um slide, pelos gestos, pela comunicação gestual. Tudo isso nós reputamos como mensagem. Canal é o meio que existe fora do emissor pelo qual é escolhido para conduzir a mensagem. Esse veículo pode ser o discurso oral, a audição, a documentação escrita, visão e tato, e a comunicação não verbal, sentidos básicos. Vemos que o canal é a forma como esta mensagem vai ser transmitida. Ela pode ser transmitida de maneira oral,
ela pode ser transmitida de maneira visual, através de um slide, através da leitura de um texto, através de uma imagem. Ela pode ser transmitida de maneira audível, através de uma música e de outras formas. Decodificação é a tradução da mensagem para que a mesma possa ser compreendida pelo receptor. Aqui nós vemos então que se a codificação é a forma como o emissor transmite a sua mensagem de maneira que ela seja entendida e compreendida por quem a recebe, a decodificação, então, é como este que recebe a entende, a compreende, a decodifica. Por isso, a necessidade, como falamos lá no início, de clareza e objetividade na mensagem, para que essa codificação possa encontrar no ouvinte, no receptor, a sua decodificação. Destinatário é o receptor, o sujeito a quem a mensagem se dirige, o destino final da comunicação. Se lá no início nós vemos a fonte sendo o emissor, aqui nós vemos o destinatário, ou seja, o receptor, aquele a quem está sendo dirigido a mensagem, a quem está sendo dirigida a comunicação, o ensino, quando nós falamos a respeito de pregação. Feedback é o elo final do processo de comunicação. O feedback, o retorno, determina se a compreensão foi alcançada ou não. Não menos importante na comunicação, o feedback, na verdade, nos traz a percepção de que a comunicação encontrou o seu objetivo. Nós podemos perceber isso muitas vezes até mesmo no momento em que estamos pregando ou ensinando, quando as pessoas mostram nas suas expressões faciais, corporais. Por exemplo, quando nós estamos pregando na igreja e as pessoas se inclinam um pouco mais para frente, isso para nós é um feedback que nos traz a certeza, a ideia de que a mensagem está atraente, interessante. Muitas vezes esse feedback também acontece após a pregação, após o ensino, quando recebemos uma resposta direta daqueles que nos ouviram, dizendo a mensagem de hoje realmente ficou muito clara, ficou muito objetiva, a mensagem de hoje falou muito ao meu coração. Isso é um feedback. Desta maneira, nós podemos perceber que a forma como a mensagem foi transmitida alcançou o seu objetivo. Ruídos. Perturbação indesejável que tende a prejudicar, deturpar, distorcer, alterar de maneira indesejável, impedindo que a mensagem seja transmitida satisfatoriamente. É muito importante estarmos atentos ao que nós chamamos de ruído. Por exemplo, o pregador que está com um chaveiro no bolso ou pendurado na calça, que ao se movimentar no púlpito faz barulho, tirando a atenção das pessoas. Um local onde há um barulho excessivo, janelas abertas, com sons de carro, com sons de buzina, com pessoas falando, isso são ruídos. Um local onde as pessoas estão se levantando e andando de maneira excessiva, é um ruído, tira a atenção das pessoas. Tudo aquilo que tira a atenção de quem recebe a mensagem passa a ser um ruído indesejável que atrapalha todo o sistema de comunicação. Não se esqueça disso. Busque estar atento a essas questões antes de entregar a mensagem e, se possível, sanar essas dificuldades. Vamos ver alguns aspectos de impacto na comunicação. Existem 3 tipos de comunicação: a comunicação verbal, a não verbal e a factual. O emissor
e o receptor são dois papéis assumidos pelo pregador e o ouvinte numa verdadeira interação entre esses tipos de comunicação. Veja, comunicação verbal, por meio da escrita e da fala. Na comunicação verbal, deve-se levar em conta o domínio do assunto pelo pregador, o vocabulário utilizado ao nível do receptor, uma boa concatenação de ideias e o desenvolvimento das ideias, uma boa fluência na fala, ritmo é muito importante e tratamos aqui de ritmo, vamos falar um pouco mais a respeito daqui a pouco. Tratamos de ritmo, a altura da voz, a entonação da voz, alto e baixo, em momentos certos, em momentos corretos. Comunicação não verbal. As fisionomias, os gestos. Na comunicação não verbal, algumas questões precisam ser levadas em conta, principalmente no que diz respeito às expressões, expressão facial, a expressão corporal, a movimentação, o olhar. Todas essas questões são extremamente importantes e enriquecedoras na transmissão da mensagem. E temos também a comunicação factual. Está relacionada à prática, à habilidade na comunicação, o uso de experiências passadas, exemplos e ilustrações. Como nós vimos em unidades passadas, a pregação ela é ensino. E por ser ensino, requer didática, requer uma linguagem pedagógica, requer o cuidado com o uso do espaço físico, do ambiente que está sendo utilizado para a transmissão da mensagem, para a pregação. Tudo isso também diz respeito à comunicação factual. Como nós vimos na descrição aqui, temos também a questão das experiências, da ilustração, a forma lúdica de se apresentar a mensagem. Isso está descrito no conceito de comunicação factual. Vamos falar um pouco a respeito das técnicas de apresentação e comunicação. Para que o pregador possa se comunicar com sucesso, existem algumas maneiras apropriadas para isso. As técnicas de comunicação. Isso auxilia o pregador para que ele tenha sucesso no seu discurso, na entrega da sua mensagem. Veja, respiração. Tranquilize-se. O primeiro passo para uma boa apresentação é estar tranquilo. A respiração pode ser uma aliada fundamental para o pregador. Mesmo os pregadores mais experientes, em algumas situações, costumam ficar tensos e ansiosos antes de pregar. E parece uma coisa tola, boba, mas o exercício de respiração tem a capacidade de acalmar, de tranquilizar. O exercício de inspirar e respirar, ou expirar, pausadamente, traz uma tranquilidade, traz uma centralidade e capacita o pregador a exercer a sua função, a exercer o seu trabalho. Posicionamento. O que fazer e o que não fazer? O pregador deverá encontrar um ponto central que servirá como local de referência. Em um auditório, pode ser num ponto mais próximo à plateia. É importante que o pregador tenha uma desenvoltura no púlpito, saiba se comportar, saiba se locomover, saiba usar todo o espaço que está ali à sua disposição. Mas é necessário que ele tenha um ponto central, lugar aonde ele vai para que a plateia, para que os ouvintes, para que a igreja, a assistência possa voltar a sua atenção, para que ele possa reter novamente a atenção da sua assistência. Postura e expressão corporal.
Os movimentos do corpo são importantes no processo de comunicação da mensagem, mas é preciso tomar cuidado com o excesso de gesticulação. Os movimentos devem ser elegantes e harmoniosos. É muito importante a expressão corporal, a postura, o cuidado com as mãos, o gesticular das mãos devem ser sempre suaves, acima da linha da cintura na comunicação. Nós não comunicamos apenas verbalmente, como nós falamos anteriormente. A gesticulação com os membros, as passadas, aonde se coloca as mãos, evitar colocar as mãos no bolso, evitar dobrar os braços, evitar colocar a mão na cabeça, tudo isso é muito importante. Acenar nos momentos certos, fazer expressões de firmeza e de força quando o discurso requer. Então, essa postura e a expressão corporal, elas fazem parte da comunicação, da entrega da mensagem. Preste atenção nisso. Olhar para a plateia. Olhar na direção das pessoas fará com que elas se sintam incluídas no ambiente. Por isso, não esquive o seu olhar. Como é importante a questão do olhar. Muitas vezes a assistência, a igreja, perde a confiança no pregador porque ele não consegue olhar para a plateia, não consegue olhar para a sua assistência, não consegue olhar para a sua igreja. É muito interessante, é uma estratégia muito boa quando estamos pregando e ao comunicar com a plateia, você identifique um ponto, alguém onde você fixe o olhar para trazer ali alguma frase de impacto, a expressão com as sobrancelhas, fixar o olhar em quem está atento em você, dando um feedback, como nós falamos anteriormente, àquele que está mostrando interesse naquilo que você está falando. As pessoas que estão ao redor, a plateia como um todo, ela percebe essa comunicação facial, gesticular, com os olhos, e ela interage com o pregador. A voz. É importante diferenciar o tom de voz de acordo com o tamanho do lugar. Deve-se falar mais alto ou mais baixo, dependendo da acústica do local, da distância em que se encontra do último ouvinte da plateia e dos ruídos que possam interferir na compreensão do público. Aqui, quando nós tratamos sobre voz, nós não estamos falando tanto a respeito de tonalidade. Vamos falar daqui a pouco a respeito, mas a altura da voz, dependendo de onde você estiver. O pregador, muitas vezes, está pregando em um local informal, onde ele não tem aquela estrutura de som, de microfone, de caixas de som, mas no lugar, numa sala, num ambiente informal como uma casa, num lugar aberto. Então, a maneira de entonar a voz, saber colocar a voz, a altura da voz nesses ambientes é extremamente importante para que todos que estão ali dispensando tempo para ouvir o pregador possam ouvi-lo de fato e receber a mensagem. Repetições. Cuidado com repetições de palavras como né, ok, tá, ou sons como é. Evite-os, pois em excesso servem para deixar a fala caricata e desagradável ao ouvir. E realmente é desagradável quando o pregador ele costuma utilizar algumas expressões com muita frequência e rouba a atenção das pessoas na mensagem em que está sendo de fato ensinada, trazida, lançada aos ouvintes e à plateia. Ritmo.
Depois de 20 a 30 minutos de discurso, os ouvintes começam a ter sua atenção desviada. Uma fala monótona e monocórdia tornará impossível prender a atenção da assistência. Procure mudar sua entonação quando se tratar de um tópico importante. Frise com a sua voz aquilo que todos precisam prestar atenção. Imagine um discurso onde o pregador tem o mesmo tom de voz do início ao fim. Venhamos e convenhamos, dá sono. Quando nós vamos pregar, aliás, quando nós estamos desenvolvendo o sermão, quando nós estamos escrevendo o sermão, é importante que o pregador, ele, ao escrever, já identifique no seu esboço o local onde há a necessidade de uma intensificação da sua voz, ou no momento em que ele precisa falar de maneira mais suave. Imagine uma orquestra de músicos profissionais, de músicos clássicos, lendo a partitura. Naquela partitura escrita ali, existem lugares onde é determinado a intensificar o som do instrumento ou um tocar em piano, ou seja, de uma maneira mais suave, mais baixa. A pregação, ela não é diferente. Existe todo esse preparo antes de se pregar, identificando no sermão o local, o momento, naquela ilustração onde é necessário uma fala mais dramática, mais suavizada ou até mais intensa, mais forte, para que chame a atenção, para que marque aquele ensino, para que deixe alicerçado e ancorado aquele ensino no coração dos ouvintes. Vocabulário. O vocabulário deve estar de acordo com o público-alvo. O uso de vocabulário técnico ou rebuscado para um público que não está familiarizado prejudicará o entendimento da mensagem. Nós, quando estamos pregando numa igreja, ou quando somos convidados a pregar numa igreja que nós não conhecemos, é óbvio que nós vamos encontrar ali diversos tipos de pessoas em diversos níveis de conhecimento, de estudos socioeconômicos, pessoas que compreendem bem expressões mais rebuscadas da gramática e outros mais simples. Então, é muito importante que o pregador saiba dosar a sua gramática, a sua fala, as expressões que ele utiliza para atender a todos os tipos de pessoa, de maneira não tão simplória, que seja monótona e desconfiável para pessoas de uma estatura de conhecimento maior, ou então usando expressões extremamente difíceis do português, de maneira a impedir que pessoas mais simples possam compreender a mensagem. É muito importante que o pregador tenha isso em mente. Domínio do assunto. É importante conhecer o assunto com a maior profundidade possível. Saiba muito mais do que precisará para expor. Esse tópico tem muito a ver com a segurança. Quando o pregador ele não conhece, ele não domina o assunto, ele inevitavelmente vai transmitir para a assistência essa insegurança. E uma vez transmitindo essa insegurança, a assistência, a igreja, perde a atenção, perde o interesse. Conhecer a mensagem, conhecer o assunto, conhecer o conteúdo a ser pregado é fundamental. Convencer e persuadir. Preste atenção. Essas são técnicas que nós utilizamos ao comunicar. Técnicas de um discurso. É muito comum nos meus alunos aqui na FABERJ, principalmente no EAD, quando trato a respeito da persuasão e do convencimento, levarem para um lado mais espiritual, espiritualizarem o assunto, dizendo que não, quem convence é o Espírito, nós não temos essa capacidade. Mas é claro
É óbvio. As Escrituras nos ensinam isso. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Ele que move o coração do homem ao arrependimento. Isso é inegável. Mas quando nós vamos pregar, quando nós estamos anunciando uma mensagem bíblica, nós estamos fazendo de maneira racional. Nós estamos acessando a razão das pessoas, mas também estamos acessando as emoções das pessoas. Por isso essas técnicas de comunicação. Quando utilizamos os subterfúgios, por exemplo, de entonação de voz, suavizar, fortalecer, intensificar o tom de voz, nós estamos tratando no discurso, na prédica propriamente dito, de estratégias de persuasão. Então, nós sim, vamos espiritualizar. A mensagem bíblica não é um discurso como outro qualquer, é um discurso espiritual e dependemos do Espírito para que haja um convencimento no coração. Mas não podemos nos esquecer que nós estamos tratando também de um discurso racional, utilizando o vernáculo, a gramática. Então, essas estratégias de convencimento e persuasão são muito importantes. Veja só, convencimento e persuasão se diferenciam quanto à forma de influenciar. É como se tivéssemos dois caminhos com características diferentes, mas que nos levassem ao mesmo destino. Convencimento lida com a percepção racional, com comprovações e argumentação lógica. Persuasão lida com o lado emocional das pessoas, com os sentimentos, com a argumentação instintiva e, sem dúvida, através de uma oratória eficaz. Nós trabalhamos o convencimento já desde o momento em que nós começamos a desenvolver o esboço do sermão, ou seja, antes de pregá-lo. Quando na escrita, no desenvolvimento do esboço, nós desenvolvemos argumentações lógicas, racionais. O apóstolo Paulo trabalha de maneira tremenda, preciosa, maestral, essa forma de convencimento, de influência, quando nos seus escritos ele traz argumentações lógicas. Quando nós desenvolvemos o sermão, quando nós escrevemos o esboço, nós já temos que ter em mente a ideia de que nós estamos trazendo uma mensagem racional para pessoas que vão refletir a respeito do que nós estamos falando. Por isso, a necessidade de um bom convencimento argumentativo com argumentos lógicos, teológicos, filosóficos, sociológicos. Tudo isso é parte integrante dessa forma de influenciar pelo convencimento. Por outro lado, a persuasão lida com o lado emocional das pessoas, com os sentimentos, com a argumentação instintiva e, sem dúvida, através de uma oratória eficaz. Nós temos na nossa assistência na igreja, quando pregamos, diversos tipos de pessoas, mas basicamente essas pessoas se dividem em dois tipos: as pessoas racionais e as pessoas mais emotivas. Essas emotivas, elas talvez não sejam influenciadas tanto pelo convencimento, mas certamente pela persuasão. Elas vão ser acessadas no seu coração através de ilustrações, de uma letra de uma música que vai remetê-la a uma lembrança, a uma história que está sendo contada ali na mensagem para fundamentar um ensino, através da gesticulação, do olhar, de um choro, através das expressões corporais, da entonação de voz. Todos esses elementos da mensagem na pregação, elas funcionam como uma forma de influência através da persuasão. Então perceba,
Aqui não existe o conceito de tentarmos convencer as pessoas a respeito de Cristo através da nossa capacidade argumentativa. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de estratégias que são usadas a todo tempo, numa conversa informal que temos a respeito de política, a respeito de futebol, a respeito de outras questões, por mais corriqueiras que sejam, nós tentamos e desenvolvemos essas estratégias de influência, a de persuasão e a de convencimento. E no púlpito não é diferente. Nós estamos comunicando para pessoas que vão refletir a respeito do que nós estamos falando e vão sentir de acordo com aquilo que nós estamos falando. Portanto, a persuasão e convencimento são estruturas e estratégias extremamente importantes para anunciar as verdades sagradas do Evangelho. Dicas para falar bem. Continue sendo você mesmo. Somente depois que estiver muito bem preparado para falar em público, você conseguirá se expressar diante da plateia, mantendo seu estilo e suas características. Quanto mais espontâneo for, melhores serão os resultados de suas exposições. É muito comum que pregadores iniciantes tenham referências, pregadores mais experientes em quem se espelham, bons pregadores que se espelham. Isso é inevitável, isso é comum. Todavia, algo que eu nunca me esqueci, já há quase 20 anos, no seminário, quando estudei, meu professor disse: a pregação é a expressão da persona. A pregação é a expressão de quem eu sou. Então, por mais que nós nos espelhemos em pessoas especiais, de renome, bons pregadores, nós não podemos nos esquecer que somos pessoas individuais e cada um tem suas características particulares e peculiares. Portanto, continue sendo você mesmo ao pregar o Evangelho, ao subir ao púlpito, ao anunciar a mensagem evangélica. Mostre interesse pelo assunto. Fale com envolvimento e disposição. Se não demonstrar aos ouvintes que o assunto é importante para você, dificilmente fará com que as pessoas se envolvam no tema de sua apresentação. Nós precisamos pregar a verdade como se ela fosse de fato verdade. Eu já ouvi alguém dizer que o erro de muitos pregadores é pregar a verdade como se ela fosse mentira. E isso é bastante interessante para nós refletirmos, porque quando subimos ao púlpito para pregar, nós pregamos a verdade santa, indiscutível, a mensagem de salvação que uma vez nós fomos impactados. Então, pregar com segurança, pregar com fluidez, pregar acreditando naquilo que nós estamos falando e anunciando, traz ao coração do ouvinte também uma segurança e o entendimento de que aquilo de fato é uma verdade. Não seja prolixo. O pregador deve ter objetividade na sua prédica. Mensagens muito longas ou difusas fazem com que a plateia perca o interesse no assunto. Como nós vimos anteriormente, as pessoas deixam de prestar atenção, deixam de entregar o seu tempo, a sua atenção em mensagens com mais de 25, 30 minutos. E venhamos e convenhamos, já é muito difícil num monólogo, porque a pregação é exatamente isso, um discurso onde só o pregador fala, conquistar e reter a atenção de uma multidão de pessoas por mais de 30 minutos. Não é uma coisa fácil. Mas isso não quer dizer que a pregação não deva durar mais do que esse tempo. O importante é que o pregador tenha em mente que ele precisa ser objetivo, entregar a sua mensagem, ter uma mensagem clara, ter uma mensagem
transparente, cristalina, bem desenvolvida, bem trabalhada, bem estruturada. 30 minutos é um tempo suficiente para isso. Existem alguns pregadores com uma habilidade muito grande na retórica, na comunicação, que conseguem prender a atenção de um público por 40, 45, 50 minutos, 60 minutos, mas venhamos e convenhamos, não são todos. Mas não se trata aqui de falarmos a respeito de quem consegue ou não consegue, mas tão somente em entendermos que uma mensagem de 30 minutos, 40 minutos, ela é suficiente para entregar uma mensagem bíblica, santa, atraente, coerente, clara e objetiva ao coração das pessoas. Portanto, vamos tomar cuidado com mensagens onde se fala muito, mas não se chega em lugar algum. Não é disso que nós estamos tratando, não é isso que nós estamos buscando. Eu quero agradecer a você pela sua atenção. Nós estamos chegando ao final da unidade 4 de Homilética 1. Foi muito bom estar com você durante esse tempo, mas nós nos encontramos ainda em Homilética 2. Deus abençoe.